Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 12. Capítulo 27. Oi, mãe, é o Lance. Meu Deus, que horas são? Quase 9. O que você quer? Na véspera, Lance tinha voltado para o estacionamento de trailers por um portão nos fundos e deixou o carro 2 filas distante da passagem onde ficava o trailer da mãe. Arriscou-se a enfrentar cães latindo e vizinhos nervosos que adorariam uma chance de atirar primeiro e fazer perguntas depois, e se esgueirou pelas ruelas estreitas. Aquele reconhecimento do terreno parecia um tanto melodramático, mas acabou sendo uma precaução justa. Avistou o carro à paisana da polícia imediatamente. Estava estacionado a uns 30 metros do trailer da mãe dele. Qualquer um dentro do sedã discreto teria uma visão indevassável da porta da frente do trailer. Ainda bem que tinha ido até lá antes para pegar suas economias. Lance havia ido sorrateiramente até o carro e voltado para Austin, porque não sabia mais para onde ir. Procurou um vizinho que era tão confiável como qualquer um dos poucos conhecidos que tinha. Ele confirmou o que Lance já suspeitava. A polícia havia feito uma busca nas coisas dele. Eu os vi saindo com caixas cheias de coisas, disse o vizinho. As fitas com os programas de Paris Gibson estavam naquelas caixas. Que merda! Lance ignorou a pergunta que a mãe tinha feito. A polícia apareceu por aqui, mãe? Quis ele saber. Um cara chamado Curtis, de Austin. E o que a senhora disse para ele? Nada, horas, resmungou ela. Eu não sei de nada. Ele vasculhou o trailer? Mexeu nas coisas, encontrou suas meias. Ele levou as meias? Para que ele ia querer as suas meias sujas? Vá até a janela e olhe para o lado sul da rua. Eu estou na cama, gemeu ela. Por favor, mãe, faça esse favor para mim. Veja se tem um carro escuro estacionado no final da rua. Ela resmungou e xingou, mas o telefone fez barulho quando foi obviamente largado em cima da mesa de cabeceira. Lance ficou esperando um tempo enorme. Ao voltar, ela estava ofegante como uma gaita de foles. Está lá. Obrigado, mãe. Falo com você depois. Não quero nenhuma encrenca respingando em mim, Lance. Você está me ouvindo, menino? Lance pôs o gorduroso telefone público no gancho. Enfiou as mãos nos bolsos, curvou os ombros e foi andando pela varanda do motel residencial. Sob a aba do boné de beisebol, seus olhos espreitavam furtivamente carros da polícia que esperava que aparecesse a qualquer momento, com o guincho de freadas e ordens para ele parar. Depois que soube que não podia se esconder na casa da mãe, Lance voltou para o seu apartamento secreto para passar a noite lá. Passou de carro pela frente uma vez. Não havia nenhum carro da polícia do outro lado da rua, nem em qualquer outro lugar à vista. Lance entrou sem ser visto, mas aquele não era um refúgio confortável. Fedia, era sujo, fazia com que se sentisse sujo também. Ficou acordado a noite toda, e foi uma noite bem longa. Dessa vez você tá ferrado, fudido e mal pago, Lance Ray. Resmungou com seus botões quando destrancou a porta e mais uma vez entrou no covil úmido e escuro de um homem procurado. As brilhantes botas de vaqueiro de Curtis estavam apoiadas na mesa, cruzadas nos tornozelos. Ele se concentrava no bico pontudo de uma delas quando um bloco de papel aterrissou na mesa, a 1 centímetro do pé dele. Virou-se e viu Paris Gibson. Apesar de usar seus óculos escuros, Curtis percebeu pela linguagem corporal que ela estava de péssimo humor. Bom dia, disse Curtis. Você vai se submeter àquele cretino egomaníaco? Curtis tirou os pés da mesa e apontou-lhe uma cadeira. Paris recusou a oferta e continuou em pé. Aquele cretino é um poderoso juiz municipal, que tem a polícia toda no bolso. Não fui eu que decidi suspender Malloy. Nem poderia se quisesse.
Ele está acima de mim. Eu fui apenas o mensageiro. Então me deixe refazer a frase, disse Paris. O juiz Kemp tem toda a polícia covarde no bolso. Resistindo ao insulto, Curtis explicou o problema. O juiz foi direto ao topo com a reclamação dele. Depois que ele e a Sra. Kemp ouviram falar sobre a filha deles no rádio a noite passada, ele explodiu. Foi o que me disseram. Telefonou para a casa do chefe, tirou-o da cama, exigiu que Malloy fosse demitido por difamar a sua filha publicamente, arrastando o nome da família na lama e trocando os pés pelas mãos numa situação familiar tão delicada que devia ser tratada confidencialmente. Também citou conflito de interesses, já que Gavin Malloy tinha sido trazido para cá para ser interrogado. E como ele ficou sabendo disso? Ele tem informantes dentro do departamento todo. De qualquer forma, ameaçou processar tudo e todo mundo se Malloy não fosse afastado, não só do caso, mas da polícia de Austin. O chefe não chegaria a esse ponto, mas concordou que a situação merecia uma suspensão temporária, só até a poeira baixar. Só para agradar ao juiz. Como pode? Curtis concordou, dando de ombros. Recebi a ordem do chefe antes do sol nascer. Ele pediu, ordenou que eu notificasse Malloy que tinha sido eu que o chamara para trabalhar no caso. Acho que foi esse o meu castigo. Eu não falei nada, só elogiei Jane a noite passada, argumentou Paris. Na verdade, até fiz questão de nem mencionar sua má reputação, o clube na internet, nada disso. Estávamos tentando humanizar Jane para Valentino, retratá-la como uma vítima indefesa que tem amigos e família que se importam com ela. Mas os Kemp queriam evitar qualquer publicidade, você lembra? Até a menção ao desaparecimento de Jane. Por isso, quando você divulgou no rádio, sob a orientação do psicólogo do departamento de polícia, e falou sobre ela, aquilo lhes pareceu uma afronta, entende? Dean me disse que você achou a ideia muito boa. Eu admiti isso para o chefe. Então, por que o juiz não exigiu que demitissem você também? Porque ele não quer brigar com o departamento inteiro. Ele sabe que tenho muitos amigos na polícia. Malloy não ficou tempo suficiente aqui para cultivar esse tipo de lealdade. Além do mais, o juiz queria se vingar de você também. Você e Malloy foram até a casa dele mais ou menos como um time. Ele simplesmente não teve coragem de criticá-la publicamente graças à sua popularidade. Pode significar péssimas relações públicas com os eleitores dizer qualquer coisa contra Paris Gibson. E Dean sobrou como bode expiatório, concluiu Paris. A mídia já sabe da suspensão dele? Eu não tenho ideia. Se isso se tornar público, pode apostar que Kemp vai explorar. Paris sentou, mas não porque estivesse satisfeita. Curtis sabia pela sua expressão resoluta quando se inclinou para frente e falou, olhando bem para ele. Fale com o seu chefe e diga que eu insisto que ele revogue a suspensão de Dean, imediatamente. E tem mais. Se essa história sair no noticiário de hoje, estarei no rádio à noite falando sobre a máquina política que conduz essa polícia daqui. Vou falar para o público sobre o suborno, os policiais que recebem propina em troca de não prender quem deve ser preso, e sobre o descarado favoritismo da polícia com os ricos e poderosos. Em 4 horas, eu poderia fazer um estrago enorme, mais até do que o juiz Kemp seria capaz. Apesar de toda aquela pose, duvido que alguns milhares de pessoas tenham ouvido falar dele. Mas eu tenho essa quantidade de ouvintes fiéis todas as noites. E agora, quem você pensa que exerce mais influência, Sargento Curtis? O seu programa não é político. Você nunca o usou como plataforma. Ah, mas hoje à noite eu vou fazer isso. E amanhã Wilkins Crashall manda você embora. O que me daria mais apoio e simpatia do público seria um incêndio na mídia que eu alimentaria por semanas a fio.
a polícia de Austin teria muita dificuldade para recuperar a confiança do público. Curtis não podia enxergar direito os olhos dela atrás das lentes escuras, mas via o suficiente. Nem piscavam. Paris falava sério. Se coubesse a mim decidir, ele ergueu as mãos indefeso. Mas o chefe pode não ceder. Se ele se recusar, eu convoco uma coletiva de imprensa e estarei na televisão ao meio-dia. Paris Gibson faz declarações em público, vista na televisão pela primeira vez em anos. Revelado o rosto por trás da voz, já posso até ouvir as chamadas agora. Curtis também ouviu. A história sobre Malloy já pode ter vazado. Então o seu chefe vai divulgar para a imprensa que foi um enorme mal-entendido. Informação prestada precipitadamente por alguém equivocado. Malloy mandou você aqui para defender a causa dele? Paris nem se dignou a responder e Curtis não a recriminou. Malloy nunca faria isso. Curtis só tinha dado aquele golpe baixo porque não tinha realmente nenhuma munição contra os argumentos dela. Está bem, vou ver o que posso fazer. Leve isso com você, disse Paris, empurrando o bloco de papel na direção dele. O que é isso? O trabalho que Diane estava fazendo ontem à noite. Ficou acordado quase a noite inteira formando o perfil do sequestrador e estuprador de Jane, enquanto o juiz tramava desacreditá-lo e demiti-lo. Deve ser uma leitura interessante. O seu chefe vai descobrir que o Dr. Malloy faz um trabalho insubstituível e que seria um erro notório tirá-lo desse caso. É claro que Diane pode dizer para vocês todos irem à merda, e eu não o condenaria por isso. Mas vocês podem tentar convencê-lo a voltar. Você está muito segura da nossa aceitação. Só estou segura de que as pessoas em geral ficam muito sábias quando se trata de salvar o próprio rabo. Vou pensar nisso e depois falo com você. Diane apertou o botão do celular e encerrou a ligação. Enquanto isso, disse ele, cerrando os dentes, vai se fuder. Diane notou a reação espantada de Gavin com aquela linguagem e deu uma risadinha. A sua geração não inventou essa frase, sabia? Estavam tomando um de jejum tardio numa lanchonete quando o chefe de polícia telefonou pessoalmente para anular a sua suspensão. Hoje, bem cedo, ele estava pronto para me demitir. Diane contou a Gavin enquanto comia seu omelete. Agora, sou uma peça valiosa para o departamento. Um excelente psicólogo, além de oficial da lei altamente treinado. Um cruzamento de Sigmund Freud com Dick Tracy. Ele disse isso? Não, mas foi quase tão ridículo quanto. Se você está voltando para o caso, o pai de Jane não vai ficar putaço. Eu não sei como a polícia vai lidar como juiz e também não dou a mínima. Você quer continuar trabalhando lá? Você quer que eu continue? Eu? Você. Você gosta daqui, Gavin? E isso tem importância? É claro que tem, filho. Gavin mexeu distraído seu copo de leite com um canudo de plástico. Acho que gosto. Quer dizer, não tem sido muito ruim morar aqui. Diane sabia que aquilo era o mais próximo de um voto positivo que ia receber. Eu detestaria largar esse emprego antes de dar uma chance justa, admitiu Diane. Acho que posso fazer muita coisa boa por aqui. Austin é um lugar movimentado. Gosto da cidade, da energia daqui. A música é maravilhosa, a comida é boa, o clima é bom. Mas também gosto de ter você morando comigo. Quero que você continue aqui. Então, será que podemos fazer um trato, filho? Gavin olhou para o pai com um ar desconfiado. Que tipo de trato? Se eu der uma chance para esse emprego, você dá uma chance para o colégio? Não quero dizer apenas assistir às aulas, Gavin. Estou falando de realmente se aplicar, fazer amigos, participar das atividades da escola. Você teria de se esforçar tanto nos estudos como eu vou me esforçar no trabalho. Pode ser assim? Eu vou poder ter o meu computador de volta? Desde que eu tenha acesso a ele quando eu quiser. A partir de agora,
Vou monitorar o tempo que você passa no computador e como você o usa. Esse ponto é irredutível. Outra condição é que você deve participar de alguma atividade ou esporte na escola. Não me importo se jogar cricket, xadrez, qualquer coisa, desde que não passe todo o tempo livre trancado no seu quarto ou apenas saindo para beber com amigos. Gavin olhou de lado para Dian e de volta para o prato. Estava pensando em talvez jogar basquete. Dian ficou satisfeito em ouvir aquilo, mas não quis ter uma reação exagerada e estragar tudo. Temos um espaço perfeito nos fundos da casa para pôr uma cesta de basquete. Quer montar uma lá para poder praticar? Claro, pai, seria bom. Então está bem, estamos nos entendendo. E quero que saiba que terminei com Alice. Gavin levantou a cabeça. Terminou? Sim, hoje de manhã, bem cedinho. Isso foi meio de repente, não foi? Na verdade, eu andava pensando nisso já fazia algum tempo. Gavin começou a brincar com o canudo de novo. Não estava dando certo por minha causa? Porque agora eu moro com você? Não, filho. Foi porque eu não a amava tanto quanto devia. Você não queria cometer o mesmo erro 2 vezes. Dian sofria com o fato do filho considerar um erro o seu casamento com Patty, embora estivesse certo. Acho que pode ter sido isso, sim. Gavin ficou pensativo por um tempo. Paris tem alguma coisa a ver com isso, pai? Tem sim, filho. Muita coisa. Foi o que eu pensei. E tá tudo bem para você? Claro, ela é maneira. Gavin tirou o canudo do copo e começou a dobrá-lo e torcê-lo. Você dormiu com ela quando ela era noiva do Jack? O quê? Quer mesmo que eu repita, pai? Essa é uma pergunta muito pessoal, Gavin. Quer dizer então que dormiu. Quero dizer que não vou discutir isso com você. Gavin se endireitou na cadeira e olhou para Dean ressentido. Mas não tem problema você se intrometer na minha vida sexual. Eu sou obrigado a contar tudo o que eu fiz e com quem eu fiz. Eu sou seu pai, Gavin, e você é menor de idade. Mesmo assim, não acho justo. Justo ou não, você... Oh, merda! Disse Dean quando seu celular tocou de novo. Verificou quem era. Viu o número de Curtis e pensou em não atender. Mas Gavin tinha se encolhido no canto do cubículo e espiava pela janela de mau humor. De qualquer maneira, a conversa seria um monólogo dali por diante. Dean atendeu do quarto toque. Malloy falando. Você falou com o chefe? Perguntou Curtis. Falei. Você vai continuar? Apesar de já ter tomado a decisão, Dean não via motivo nenhum para dar pulos por isso. Estou pensando. Quer fique ou não, preciso que venha até aqui, Malloy. Estou tomando café da manhã com o Gavin. Pode trazê-lo com você. O coração de Dean saltou no peito. Pra quê? O que aconteceu? Quanto mais cedo vocês vierem para cá, melhor. Acabei de receber uma má notícia. Curtis foi direto ao assunto. O seu amigo Valentino atacou antes do prazo. O corpo de Jane Camp foi encontrado meia hora atrás, no Lago Travis. Ato reflexo. Dean segurou a mão de Paris e a apertou com força. Tinha ficado surpreso ao vê-la esperando no cubículo de Curtis quando Gavin e ele chegaram. Disse que tinha sido chamada como ele, sem explicação também. Curtis apareceu alguns minutos depois. Pediu para Gavin esperar um pouco numa das salas de interrogatório com outro detetive. Quando levavam seu filho embora, Dean teve um mau pressentimento. E afinal, tinha razão. 2 pescadores encontraram o corpo dela nu, parcialmente submerso sob algumas raízes. Fui chamado imediatamente e corri para lá. Apesar dela não ter sido oficialmente identificada, sabemos que é ela. A unidade da cena do crime está vasculhando a área. O médico legista está examinando o corpo antes mesmo de removê-lo. Ele espera encontrar alguma coisa. Ela está muito mal, disse ele com um suspiro profundo. Marcas no rosto, marcas no pescoço,
no torso e nas extremidades. Parecem marcas de mordidas. Ele olhou para Paris. Em vários lugares. E como foi que ela morreu? Perguntou Dian. Só vamos saber depois da autópsia. Mas o médico legista estimou que ela não ficou dentro d'água mais do que 6 ou 7 horas. Deve ter sido colocada lá ontem à noite. Se tivesse de dar um palpite, eu acho que seria estrangulamento, como Maddie Robinson. As marcas no pescoço de Jane combinam com as dela. Por outro lado, os dois casos podem não ter ligação. Alguma violência sexual? O médico legista também vai determinar isso. E mais uma vez, se eu tivesse de dar um palpite, eu diria que é muito provável. Ficaram em silêncio por algum tempo. Então Paris perguntou em voz baixa. Os Kemp foram avisados? Foi por isso que cheguei mais tarde. Parei na casa deles. O juiz ainda estava furioso com o fato do chefe ter voltado atrás na sua demissão e pensou que eu tinha ido lá para me desculpar. Quando contei para eles que tinha achado o corpo, a senhora Kemp ficou arrasada, mas não permitiu que o marido a consolasse. Um ficou culpando o outro. Trocaram acusações, foi uma cena horrível. Quando saí de lá, eles ainda estavam aos berros. Vou encontrá-los no necrotério daqui a 1 hora para obter a identificação e não estou achando isso nada bom. Ele ficou com o olhar vidrado e depois disse: por mim, eles não venceriam um concurso de popularidade, mas eu tenho de admitir que senti pena. A única filha, brutalizada e assassinada. Deus sabe o que ela passou antes de morrer. Não pude deixar de pensar na minha filha. Como me sentiria se alguém fizesse isso com ela e depois a jogasse no lago para servir de comida para os peixes? Dian viu com o canto do olho que Paris apertava os dedos nos lábios como se quisesse conter a emoção à força. Por que você queria ver o Gavin? Perguntou ele. Ele aceita passar por um detector de mentiras? Hora errada para fazer piada, sargento. Eu não estou brincando. Não estamos mais atirando no escuro. Tem uma menina morta. Preciso apertar os parafusos. Apertar os parafusos no meu filho? Ele foi uma das últimas pessoas a vê-la viva. Fora a pessoa que a sequestrou e matou. Você já verificou o álibi de Gavin? Os amigos dele, você quer dizer? Já falamos com alguns deles. E daí? Foram unânimes em confirmar que Gavin estava com eles. Mas estavam bêbados e drogados, por isso a memória ficou meio embaçada. Nenhum conseguiu dizer com certeza a que horas ele chegou e a que horas ele foi embora. Vocês só estão sujeitando Gavin a isso porque ele é o único suspeito disponível, disse Dian zangado. Infelizmente, você tem razão, admitiu o detetive com tristeza. Até agora não há sinal de Lance Ray Fisher, apesar de estarmos de olho no apartamento dele e na casa da mãe. Mas surgiu uma coisa interessante na conta dele no banco. Alguns cheques sustados feitos para uma Doreen Gilliam, que é professora de teatro e oratória do ensino médio. Curtis deu um olhar significativo para os dois. A senhorita Gilliam, acrescentou ele, faz bico dando aulas particulares na casa dela. E Lance, também conhecido como Marvin, andou tendo aulas de oratória e dicção. Aulas de oratória? Exclamou Paris. Ele quase não falava. Curtis deu de ombros. Para ajudar a disfarçar a voz, quem sabe? Perguntou Dian. Foi isso que pensei, disse Curtis. Ele trabalhou para a companhia telefônica e devia ter o know-how para redirecionar as ligações. Raciocinou Dian em voz alta. E tem uma fixação por Paris? Se não, por que teria aquelas fitas? É uma das primeiras coisas que vou perguntar a ele quando for encontrado, disse Curtis. Achar esse corpo torna tudo mais sério. Por isso, não usaremos mais luvas de pelica com ninguém. Eu não tive notícia de Tony Armstrong, por isso consegui um mandado de busca na casa dela. E incumbi Rondô pessoalmente de entrar no computador de Brad Armstrong. Pelo que sei, ele pode muito bem ser o nosso homem.
A mulher dele testemunhou que o viu dando em cima de uma adolescente. Pedi ajuda ao xerife, ao Texas Rangers e até à patrulha rodoviária do Texas. Todo policial da cidade e da periferia está de olho em Armstrong e em Lance Ray Fisher. De qualquer modo, não vamos apertar só o Gavin. Isso é para eu me sentir melhor? Perguntou Diane. Meu filho sendo posto ao lado de um criminoso sexual e de um astro de filme pornô? Como não consegue encontrá-los? Está exigindo que Gavin passe pelo detector de mentiras? Não, eu não estou exigindo, estou só pedindo. Paris pôs a mão no braço de Diane. Talvez você deva concordar com isso, Diane. Isso vai livrá-lo da suspeita. Diane queria acreditar que o resultado seria esse. Mas Gavin estava escondendo alguma coisa. Era apenas uma intuição, mas suficientemente forte para deixá-lo com medo do segredo que o filho guardava. Curtis franziu a testa olhando para a pasta sobre a mesa que Diane achava que continha fotos da cena do crime do corpo de Jane Camp. A prova que temos do Gavin é circunstancial, nada de concreto. Você tem o direito de recusar o teste. Curtis olhou para Diane e Diane reconheceu o desafio que o detetive apresentava. Tá bom, foda-se. Gavin vai fazer o teste. Capítulo 28. Paris, é o Stan. Stan? Você parece surpresa. Você me deu o número do seu celular meses atrás, lembra? Mas você nunca ligou. Você disse que era para um caso de emergência somente. E eu acabei de saber de Jane Camp no noticiário. Liguei para saber se você está bem. Nem dá para explicar, estou péssima. Onde você está? Na delegacia, no centro. Aposto que isso aí deve estar a maior confusão. O corpo tinha alguma pista de quem fez isso? Odeio decepcioná-lo, Stan, mas o único detalhe sórdido que sei é que ela está morta. Você pretende fazer seu programa hoje à noite? E por que eu não faria? O gerente geral contou para o tio Wilkins que encontraram o corpo. Eles conversaram e acharam que, depois de tudo o que aconteceu, talvez fosse melhor você tirar essa noite de folga e rodar uma gravação de um programa antigo. Eu ligo para o gerente mais tarde e falo com ele. Mas, se alguém perguntar, diga que farei o programa ao vivo como sempre. Valentino não vai me assustar. Ele fez o que disse que ia fazer, Paris. Você acha que ele vai ligar de novo? Eu espero que sim, Stan. Quanto mais ele falar comigo, mais chance nós teremos de identificá-lo. Pena que não o pegaram antes dele matar aquela menina. Depois de uma pausa, ele continuou. Acho que não devia ter lembrado disso, não é? Tenho certeza de que você já está se sentindo bem mal por ter sido o gatilho inicial dele. Stan, eu tenho que desligar, tá bom? Você está zangada? Parece zangada. Eu só não quero mais falar disso agora, tá bom? Vejo você à noite. Paris desligou o celular. Stan queria que ela falasse mais, porque assim ocupava o telefone dele mais tempo. Se o tio continuasse ouvindo o sinal de ocupado, talvez cansasse e desistisse de ligar para ele. Desde que ficara sabendo que tinham encontrado o corpo de Jane Camp, o tio Wilkins telefonava periodicamente. Fingia estar preocupado com o envolvimento da estação, mas Stan sabia o motivo das ligações frequentes. Tio Wilkins queria controlar o sobrinho. Jamais devia ter admitido que sentia atração por Paris. Era como se o tio só tivesse ouvido aquilo na reunião deles. Referia-se a isso desde aquele dia. Na última conversa que tiveram ao telefone, Wilkins tinha dito com voz quase ameaçadora: se você fez qualquer coisa perversa ou que não devia... Eu tenho sido um coroinha quando estou perto dela, juro por Deus. Como poderia se comportar de outra maneira com Paris? Ela não era grossa, mas jamais parecia especialmente feliz quando o via. Às vezes, mesmo quando conversava com ele, parecia preocupada, como se pensasse em algo mais importante ou mais interessante do que ele. Stan tinha certeza que, se desse em cima dela, Paris o cortaria sumariamente.
Ela jamais deu chance, nem do menor flerte. Na verdade, ela muitas vezes via através dele, como se Stan nem estivesse lá, igual aos pais dele. Paris o tratava com uma desatenção casual que doía como uma rejeição direta. Ele era sempre uma lembrança tardia. Sua chance de ter um romance com Paris sempre foi remota, mas ficou completamente pulverizada quando Dean Malloy entrou na história. Malloy era um filho da puta arrogante, todo seguro de si e do charme com o sexo oposto. Ele jamais teria de obrigar uma secretária a levantar a saia ou elogiar uma mulher para levá-la para a cama. Era um fato na vida que as coisas eram mais fáceis para os homens como Malloy. Outro fato da vida era que mulheres como Paris sentiam atração por homens assim. Pessoas como Paris e Malloy não tinham ideia do que era ser rejeitado. Jamais passaria pela cabeça deles que o amor e o afeto não aconteciam com facilidade para os outros como acontecia para eles. Brilhavam como pequenos planetas iluminados, sem a menor noção do que era ser alguém que só podia girar em volta deles. Não tinham ideia de até que ponto alguém podia chegar para conseguir a adoração que para eles era normal. Não tinham ideia. A cabeça de Gavin estava tão baixa que o queixo quase encostava no peito. No lago? O corpo dela está sendo transportado para o necrotério, onde será autopsiado para determinar a causa da morte. Gavin levantou a cabeça. A notícia da morte de Jane fez o menino empalidecer. Ele engolia com dificuldade. Pai, você tem que acreditar em mim. Eu não fiz isso. Eu acredito, filho, mas também acredito com a mesma convicção que você está escondendo alguma coisa de mim que eu não sei o que é. Gavin balançou a cabeça. Seja o que for, não acha melhor me contar, filho, em vez de vir à tona durante um teste com um detector de mentiras? O que é que você não quer que eu saiba? Nada. Você está mentindo, Gavin. Eu sei que está. O menino se levantou com os punhos cerrados. Você não tem o direito de acusar alguém de estar mentindo. Você é o maior mentiroso que eu conheço. Do que você está falando, filho? Quando foi que eu menti para você? A minha vida toda. Desanimado, Dean reparou nas lágrimas aflorando nos olhos do filho. Furioso, Gavin secou-as com as mãos fechadas. Você e a mamãe sempre dizendo que me amavam. Mas eu é que sei. Por que você está dizendo isso, Gavin? Por que pensa que nós não amamos você? Vocês não me queriam, gritou ele. Você a engravidou acidentalmente, não foi? E foi por isso que vocês se casaram. Porque não se livraram logo de mim e evitaram esse problema todo? Dean e Pat nunca discutiram especificamente o quanto contariam para Gavin se ele um dia fizesse essa pergunta. Talvez devessem ter conversado sobre isso. Ela não estava lá para Dean poder consultá-la, por isso tinha de responder sozinho às perguntas sofridas do filho. Apesar do constrangimento que poderia ser para Pat e para ele também, Dean resolveu que Gavin merecia saber toda a verdade. Vou contar tudo o que quer saber, filho, mas só quando você sentar e parar de olhar para mim como se quisesse me estrangular. Gavin enfrentou a indecisão alguns segundos, depois caiu sentado na cadeira. Continuou com a expressão beligerante. Você tem razão. Sua mãe estava grávida quando nos casamos. Você foi concebido numa festa de fraternidade num fim de semana em Nova Orleans. Gavin deu uma risada amarga. Caramba, é ainda pior do que eu pensei. Vocês pelo menos eram namorados? Nós tínhamos saído algumas vezes. Mas ela era alguém para você? Sei lá, alguém especial? Não, não era, admitiu Dean em voz baixa. Então eu fui um erro mesmo. Gavin, por que vocês não usaram alguma coisa? Estavam bêbados ou foi só burrice mesmo? Um pouco dos dois, eu acho. A sua mãe não tomava pílula.
Eu devia ter sido mais responsável. Aposto que se cagou de medo quando ela te contou. Eu admito, filho, que foi um choque. Para sua mãe e para mim também. Ela ia se formar e iniciar a carreira dela. Eu estava começando na faculdade. A gravidez foi uma complicação com a qual não contávamos naquele momento das nossas vidas. Mas, e quero que acredite nisso, Gavin, ninguém pensou em aborto, hora nenhuma. Dean percebeu pela expressão do filho que ele queria desesperadamente acreditar nisso, mas ainda tinha dificuldade de aceitar. Dean não podia culpá-lo. Talvez Pat e ele tivessem errado não conversando sobre isso com Gavin quando já tinha idade suficiente para entender como as mulheres ficam grávidas. Se tivessem explicado para ele, não teria aquela insegurança toda quanto ao próprio valor e não guardaria tanto ressentimento contra eles. E a adoção também não foi cogitada? Não, filho. Desde o início, Pat planejava ter você e ficar com você. Graças a Deus ela me fez o favor de dizer que eu era o pai. E quando ela disse, eu fiz questão de que você tivesse o meu nome. Eu queria participar da sua vida. Nenhum de nós dois queria casar um com o outro, mas eu queria que você fosse legalmente meu. Ela finalmente concordou em ir adiante com a cerimônia. Nós não nos amávamos, Gavin. Gostaria de poder dizer o contrário, mas não seria verdade. E você pediu a verdade, e acho que merece ouvir. Nós gostávamos um do outro, éramos bons amigos e nos respeitávamos, mas não nos amávamos. Só que amamos você, muito. Quando segurei você pela primeira vez, eu fiquei completamente deslumbrado e eufórico. Sua mãe também. Nós moramos juntos até você nascer. Durante esse período, procuramos nos convencer de que o amor acabaria desabrochando e que íamos descobrir que queríamos ficar juntos o resto da vida. Só que isso não aconteceu. E nós dois sabíamos que não iria acontecer. Nós choramos no dia que finalmente concordamos que ficar juntos só ia trazer infelicidade para 3 pessoas e adiar o inevitável. Era melhor nos separarmos logo, antes de você guardar qualquer lembrança e não deixar para mais tarde. Por isso, quando você tinha 3 meses, filho, ela pediu o divórcio. Dean abriu as mãos. É isso, Gavin. Acho que seria bom você conversar com a sua mãe também. É compreensível ela não querer que você soubesse, porque não queria que você a condenasse. E eu também não quero isso. Ela não era uma garota de programa que ia para a cama com todos os caras da faculdade. Aquele final de semana foi a última festa da fraternidade para nós, porque íamos nos formar logo. Ficamos embalados e loucos e aconteceu. Sua mãe sacrificou muita coisa para criar você. Eu sei que você está aborrecido com ela por ter se casado de novo agora, mas isso é muito ruim. Pat não é apenas sua mãe, ela é uma mulher. E se você anda alimentando algum medo infantil de que o marido dela vai substituir você na vida dela, você está muito enganado, filho. Acredita em mim, ele nem poderia. Ninguém poderia. Eu não penso isso, pai, disse ele falando com a cabeça baixa. Eu não sou idiota. Eu sei que ela precisa de amor e tudo isso. Então, talvez deva parar com esse seu mau humor e dizer para ela que você entende. Gavin sacudiu os ombros sem se comprometer. Eu só queria que vocês me contassem, você sabe, antes. Eu já sabia de qualquer maneira. Bem, se você já sabia mesmo e não fez nenhuma diferença significativa na sua vida, então por que está usando isso como desculpa agora? Gavin levantou a cabeça de estalo. Desculpa? Casamentos duradouros nem sempre resultam em lares felizes, Gavin. Muitas crianças que moram com o pai e a mãe têm uma infância bem pior que a sua. E pode acreditar, isso eu sei. Você está usando a sua concepção acidental como desculpa para se comportar como um idiota. Isso é uma fuga covarde. Sua mãe e eu somos seres humanos. Éramos jovens descuidados e cometemos um erro.
Mas já não é hora de você parar de se aborrecer com o nosso erro e começar a aceitar a responsabilidade pelos seus erros? O rosto de Gavin ficou vermelho de raiva. Ele respirava ruidosamente pelo nariz, mas as lágrimas afloraram de novo nos olhos dele. Eu te amo, Gavin, de todo o coração. Eu sou muito grato ao erro que eu e sua mãe cometemos naquela noite. Eu morreria por você, mas me recuso a deixar que você use essas circunstâncias que cercaram seu nascimento para me distrair do que é mais imperativo e, nesse momento, consideravelmente mais crítico. Dean chegou à cadeira mais perto da cadeira de Gavin e pôs a mão com firmeza no ombro dele. Eu conversei francamente com você, filho, de homem para homem. Agora quero que você tenha uma atitude de homem e conte o que anda escondendo. Não é nada, pai. Besteira. Tem alguma coisa que você não quer me dizer. Não tem, não. Você está mentindo, Gavin. Larga do meu pé, pai. Só quando você me contar. As feições de Gavin refletiam o turbilhão que havia dentro dele. A luta contra o medo e possivelmente sua consciência. Finalmente ele deixou escapar. Tudo bem, você quer saber? Eu estive no carro da Jane com ela naquela noite. Paris olhou para o seu relógio. Estava esperando do lado de fora do BCI há mais de 1 hora. O advogado de Dean, que reconheceu por ter visto no dia anterior, tinha chegado. Ele desapareceu pela porta e entrou na delegacia. Fora isso, Paris não sabia o que estava acontecendo. Não sabia se tinham começado o teste de Gavin no detector de mentiras ou não. A falta de sono começava a pesar. Paris encostou a cabeça na parede atrás do banco e fechou os olhos. Mas mesmo assim não deu para descansar. Sua cabeça estava cheia de pensamentos sombrios. Jane Camp estava morta. Um indivíduo doente e pervertido a tinha matado. Mas Paris sentia que em parte era responsável. E Sten tinha lembrado, completamente sem tato, que a motivação de Valentino tinha sido o conselho que ela dera para Jane. Se não tivesse posto no ar a ligação de Jane aquela noite, Valentino não teria ouvido. Mas, tragicamente, a ligação foi ao ar. Depois que ele anunciou a ameaça de matar Jane, o que ela, Paris, podia fazer de diferente? O que podia ter dito para impedir que ele desse aquele último passo e matasse a menina? Senhorita Gibson? Paris abriu os olhos e viu na sua frente uma mulher mignon, obviamente aflita. O rosto dela, apesar de bonito, estava retesado. Segurava uma bolsa enorme. A pele estava tão esticada nas articulações dos dedos que pareciam ossos expostos. A angústia a reduzira de refinada a frágil. Mantinha um ar de bravura, mas parecia forte e firme como uma pluma. Paris procurou imediatamente abrandar a apreensão dela com um sorriso. Sim, sou Paris. Achei que devia ser. Posso sentar com você? É claro que sim. Paris fez um lugar para ela no banco e a mulher sentou. Desculpe, mas nós já nos conhecemos? Meu nome é Tony Armstrong. Senhora Bradley Armstrong. Paris reconheceu o nome, é claro, e entendeu na mesma hora por que a mulher estava perturbada. Então sei por que está aqui, senhora Armstrong. Isso deve ser difícil demais para você. Gostaria que nos conhecêssemos em circunstâncias mais agradáveis. Obrigada. Ela se agarrava por um fio à serenidade, mas mantinha a pose, e isso mereceu o respeito de Paris. Quando a polícia deu busca na nossa casa, eles não viram isso aqui. Tony tirou um CD da bolsa. Já que confiscaram o computador de Brad, achei melhor entregar isso aqui também. Pode ter alguma coisa importante. Paris ficou confusa e franziu a testa. Senhora Armstrong, como foi que me reconheceu? Mesmo com toda a cobertura que a história do desaparecimento de Jane havia provocado no noticiário, a imagem de Paris tinha ficado de fora. Wilkins Crenshaw tinha pessoalmente intervindo e pressionado a mídia local para não utilizar a fotografia dela.
Paris não alimentava ilusões. Ele não se preocupava com ela. Queria proteger a reputação da estação de rádio. Em todo caso, a mídia local concordou em fazer essa cortesia profissional. Mas Paris não sabia quanto tempo aquela generosidade ia durar. Tony Armstrong umedeceu os lábios nervosa e abaixou a cabeça. Esse CD do computador de Brad foi apenas uma desculpa para procurar o sargento Curtis. O verdadeiro motivo é que não contei tudo para ele ontem. Paris não disse nada e o silêncio dela incentivou Tony Armstrong a continuar. O sargento Curtis perguntou para mim se Brad ouvia rádio de madrugada. Eu disse que sim, às vezes. Ele perguntou outra coisa e não voltou mais a esse assunto. O seu nome não foi mencionado, por isso eu não informei que nós, Brad e eu, conhecíamos você de Houston. Os olhos dela imploravam, como se quisessem que Paris lembrasse, e ela não tivesse de contar a situação na qual as duas se conheceram. Desculpe, senhora Armstrong, mas não me lembro de tê-la visto antes. Na verdade, você e eu nunca nos vimos. Você era paciente do Dr. Louis Barker. Subitamente, a memória de Paris foi ativada. Como poderia não se lembrar do nome dele? É claro que Armstrong era um nome comum. E nem Curtis, nem Dean tinham mencionado que o suspeito Brad Armstrong era dentista. O seu marido é dentista? Aquele dentista? Tony Armstrong fez que sim com a cabeça. Paris inalou rapidamente entre os dentes. Eu sinto muito. Não, você não me deve desculpas. O que aconteceu não foi culpa sua. Eu não a culpo de nada. Você fez o que tinha de fazer. Mas Brad não pensava assim, é claro. Ele disse que você havia flertado com ele, dado em cima dele. Ela sorriu com tristeza. Ele sempre diz isso, mas eu nunca pensei, nem por um instante, que você o tivesse encorajado a fazer o que fez. Paris tinha ido consultar o Dr. Louis Barker para fazer um tratamento dentário. Mas quando chegou na clínica, informaram que o dentista tinha sido chamado para atender uma emergência na família. A opção que Paris tinha era marcar a consulta para outro dia ou deixar que um dos sócios dele a tratasse. A consulta já tinha sido adiada 2 vezes. Ela já estava lá, por isso resolveu ver o outro dentista. Lembrava que Brad Armstrong era um homem bonito e bem cativante. Como Paris ia tratar mais de um problema e alguns podiam doer, ele sugeriu usar óxido nitroso para ajudar a relaxar. Paris concordou, porque sabia que o gás hilariante não tinha efeito duradouro quando a pessoa parava de respirá-lo e que era seguro quando administrado num ambiente hospitalar. Além do mais, se precisasse de uma injeção de anestésico, preferia não saber quando viria. E logo se sentiu completamente relaxada e despreocupada, como se flutuasse no ar. No início pensou que havia apenas imaginado que alguém tocava nos seus seios. As carícias eram levíssimas. Certamente devia ser apenas uma sensação física falsa, provocado pelo estado de euforia. Mas quando aconteceu uma segunda vez, a pressão foi claramente mais forte e aplicada diretamente ao mamilo. Não havia engano nenhum. Paris abriu os olhos, sacudiu a cabeça para afastar a letargia e tirou a pequena máscara que cobria seu nariz. Brad Armstrong sorriu para ela e o ar malicioso daquele sorriso convenceu Paris de que não tinha imaginado nada. O que pensa que está fazendo? Ah, não finja que não gostou, sussurrou ele. Seu mamilo ainda está duro. Mesmo reclinada na cadeira do jeito que estava, Paris levantou de um pulo e derrubou com um estardalhaço uma bandeja de metal com instrumentos no chão. Uma assistente que o dentista tinha afastado com o pretexto de fazer algum favor para ele voltou correndo para a sala de consulta. Senhorita Gibson, o que houve? Peça para o Dr. Barker telefonar para mim quando puder, disse Paris para ela e saiu furiosa. O dentista telefonou para ela no fim daquele dia preocupado.
Paris contou o que tinha acontecido. Quando terminou de contar sua história, ele disse constrangido: Tenho vergonha de dizer que pensei que a outra mulher estava mentindo. Ele já fez isso antes? Posso garantir, senhorita Gibson, que essa será a última vez. Por favor, aceite meu sincero pedido de desculpas. Cuidarei disso imediatamente. O Dr. Armstrong foi mandado embora. Dias depois, Paris ainda estremecia de nojo toda vez que lembrava daquele incidente, mas acabou esquecendo e não tinha mais pensado naquilo, até aquele momento. Seu marido deve ter me culpado por ter sido demitido. Sim, apesar de ter sido mandado embora de outras clínicas devido a incidentes semelhantes, ele sempre teve uma antipatia por você. Enquanto ainda estava em Houston, ele desligava a televisão toda vez que você aparecia. Chamava você de nomes horríveis. E quando seu noivo se acidentou, ele disse que você merecia. Então ele soube do Jack e do acidente? E do Dr. Malloy. Ele achava que vocês formavam um triângulo amoroso. Meu Deus! Exclamou Paris em voz baixa. Quando nos mudamos para cá e Brad descobriu que você tinha aquele programa na rádio, o ressentimento dele se inflamou de novo. A senhora Armstrong abaixou a cabeça e torceu as alças da bolsa. Eu devia ter contado isso ontem para o sargento Curtis, mas fiquei com muito medo da polícia achar que Brad estava envolvido nesse caso da menina desaparecida. Ela não está mais desaparecida. Paris contou que tinham encontrado o corpo de Jane Camp e Tony Armstrong finalmente perdeu sua corajosa batalha contra as lágrimas. Capítulo 29. Toda vez que John Rondeau cruzava o caminho de Diane Malloy, fazia de tudo para ser simpático. Malloy, entretanto, o tratava com evidente animosidade. Curtis havia notado. Rondeau tinha ouvido o sargento perguntar para Malloy qual era o problema. Malloy tinha respondido um nada mal-humorado e Curtis não insistiu mais. No que dizia respeito a Rondeau, Malloy podia fazer cara feia para ele até não poder mais. Era Curtis que queria vaselinar, não Malloy. O psicólogo tinha a patente mais alta, mas era Curtis que ia indicá-lo para o Bureau Central de Investigações. E quanto ao garoto do Malloy, estava bem do jeito que ele queria, se borrando de medo. O resultado do detector de mentira tinha sido a favor dele e basicamente o tinha livrado das suspeitas. Então, as pessoas podiam pensar por que ele andava tão nervoso. Gavin estava sentado numa cadeira perto da mesa de Curtis, com os ombros curvados numa pose de autodefesa. Muito nervoso, não conseguia ficar quieto. Seus olhos dardejavam para todos os lados, aflitos. Parecia que ia se desintegrar se alguém dissesse "bu". Só Rondeau sabia por que o menino ainda parecia tão assustado e não ia contar para ninguém. Nem o Gavin. Rondeau tinha certeza de que o garoto ficaria de bico fechado. Estava suficientemente apavorado para não dedurá-lo. Tinha sido brilhante em ameaçar o pai e não ele. Funcionou muito bem. O cubículo de Curtis estava congestionado, pois tinham se reunido ali para discutir o caso. Curtis estava lá, é claro. Malloy, Gavin e Paris Gibson. Rondeau aproveitava qualquer oportunidade que tinha para ficar perto dela, apesar de ser difícil Paris notá-lo, com Malloy batendo o pé e repetindo a toda hora que temia que ela fosse a próxima na lista de afazeres do Valentino. Rondeau tinha se deparado por acaso com aquela reunião quando entrou para informar Curtis do que havia encontrado no CD que a senhora Armstrong tinha entregue a Paris. Não era nada sensacional, mas Rondeau aproveitava ao máximo qualquer oportunidade de impressionar Curtis e aumentar suas chances de entrar para o BCI. Paris, inocentemente, é claro, roubou o show antes de Rondeau chegar. O que Tony Armstrong não tinha contado para ele enquanto dava busca na casa dela
ela revelou para Paris que o marido dela era o dentista que tinha passado a mão em Paris numa consulta. Se a senhora Armstrong tivesse contado isso para ele e ele contasse para Curtis, teria marcado um ponto e tanto. Só que não foi assim. Ia ter que marcar aquele ponto de outra maneira. Tenho um pressentimento ruim com esse cara, disse o sargento Curtis a respeito do dentista. Ele já entrou em contato com a mulher dele hoje? Perguntou para Paris. Ela disse que não, e que todas as tentativas para encontrá-lo foram inúteis. Se ele telefonasse para ela do celular dele, poderíamos localizá-lo via satélite, observou Malloy. Tenho certeza de que foi por isso que ele não telefonou, disse Rondeau, querendo fazer Malloy parecer bobo. Seu pescoço ainda doía por causa do aperto que Malloy tinha dado no dia anterior. Malloy e ele jamais seriam amigos, mas Rondeau não considerava isso uma grande perda. Você verificou os registros das ligações telefônicas dele? Perguntou Malloy. Estamos trabalhando nisso, respondeu Curtis. Vai ficar muito ruim para ele se fez muitas ligações para a estação de rádio. Curtis virou para Paris. A senhora Armstrong não reconheceu a voz dele nas fitas? Ela está escutando as fitas de novo, mas não sei se a informação que ela pode dar é muito confiável. Ela está muito abalada. Quando contei sobre a Jane, ela teve uma crise emocional que acho que já cozinhava em banho-maria havia dias. Você reconheceria Brad Armstrong se o visse? Paris franziu a testa. Não, eu acho que não. O incidente foi há muito tempo. Eu o vi apenas aquela vez e estava chapada de óxido nitroso. Será que uma fotografia ajudaria? Perguntou Rondeau, cutucando Malloy para um lado e se enfiando no meio do cubículo. Talvez sim, disse Paris. Rondeau apresentou o CD que Tony Armstrong tinha levado da casa dele e dado para Paris. Aparentemente, Brad Armstrong escaneava fotos e gravava em CDs. O que encontramos durante a busca tinham fotos pornográficas tiradas de revistas. Mas esse último tem fotos da família. Eu trouxe de volta para devolver à senhora Armstrong, mas agora pode ser útil. Talvez desperte a sua memória, Paris. Não fará mal dar uma olhada, disse Curtis. Ele ligou o computador na mesa dele e se afastou para Rondeau poder sentar. O policial percebeu que Paris se aproximou por trás para ver melhor a tela do monitor. Sentiu uma lufada de um cheiro de limpeza, como de shampoo. Rondeau digitou algumas teclas e em poucos segundos uma fotografia preencheu a tela. A família de 5 pessoas posava diante de uma atração num parque temático. Pais e filhos usavam roupas americanas, davam sorrisos americanos e viviam o sonho americano. Rondeau virou para Paris. Parece familiar? Paris estudou o homem da fotografia há algum tempo. Sinceramente, não. Se o visse no meio de uma multidão, não o reconheceria imediatamente como o homem que passou a mão em mim. Foi realmente há muito tempo. Tem certeza de que não o viu recentemente? Perguntou Malloy. Se ele tinha tanta raiva de você como a senhora Armstrong contou, podia estar te seguindo. Se eu o vi, realmente não me dei conta. Curtis, que continuava a examinar a fotografia da família Armstrong, disse: Gostaria de saber quem tirou a foto. Deve ter sido ele, disse Rondeau. Um cara que tem um scanner e faz um álbum de fotos num CD. Estaria familiarizado com câmeras. Curtis terminou a frase para ele e virou para Gavin. Jane disse que o novo namorado tinha tirado aquela foto dela, correto? O garoto se encolheu com a atenção de todos voltada para ele. Seu joelho esquerdo executava uma imitação de britadeira. Sim, senhor. Quando ela me deu a foto, disse que ele tinha tirado aquela e um monte de outras. Disse que ele gostava de tirar fotos tanto quanto de fazer sexo. Não me lembro de terem encontrado nenhum equipamento fotográfico quando deram busca na casa deles, disse Rondeau. Mas ele deve ter a aparelhagem.
Senão, não teria essas fotos da família. Algumas foram tiradas com lentes grandes, angulares ou teleobjetivas. O laboratório já descobriu alguma coisa naquela foto que Jane deu para o Gavin? Perguntou Malloy. Aborrecido, Curtis balançou a cabeça. As únicas impressões nela eram de Gavin e de Jane. Sargento Kurtz? Griggs enfiou a cabeça na abertura da porta e interrompeu a conversa. 1 minuto, por favor, disse o detetive. E os fornecedores locais de material fotográfico? Perguntou Malloy. Ainda estão investigando, disse Curtis. Verificar todos os clientes é um processo bem demorado. Não dá para imaginar que tanta gente assim tem um quarto escuro em casa, disse Malloy. Clientes de encomenda postal, pedidos por fax, pessoas que compram pela internet. É um trabalhão. Griggs interrompeu outra vez. Sargento Curtis, é importante, por favor. Mas a cabeça de Curtis se movia numa única direção. Dirigiu-se aos detetives que se amontoavam do lado de fora do seu cubículo. Alguns não trabalhavam com casos de homicídio, mas Curtis tinha pedido para todos os melhores da unidade colaborarem e dedicarem seu tempo a isso se pudessem. Alguém verifique se há um quarto escuro na casa de Brad Armstrong. Garagem, sótão, quartinho de ferramentas, banheiro extra, não me importa se for rudimentar. Um dos detetives se afastou do grupo às pressas. Precisamos dos registros das ligações telefônicas de Brad Armstrong o mais rápido possível. Descubram por que está demorando tanto. Outro detetive saiu correndo para cumprir essa tarefa. Imprimam o retrato dele, sem os membros da família, só ele. Mandem para todas as emissoras de televisão a tempo para entrar no primeiro noticiário da noite. Ele é procurado para interrogatório, entenderam? Para ser interrogado. Ele enfatizou para o detetive que pegou o CD que Rondô, muito solícito, tirou do computador de Curtis. Distribuam também para os investigadores que estão verificando aqueles fornecedores de material fotográfico. Gritou Curtis para além dos cubículos. Mandem fax para todas as outras agências que estão nos ajudando na busca. Providenciando isso, Rondô disse: Senhor, peço perdão por não ter ligado uma coisa a outra mais cedo. Tudo bem, disse Curtis e mandou Rondô embora de um jeito que doeu. A mulher dele, disse Curtis para Paris, será nossa melhor fonte de informação. Tenha certeza de que ela vai cooperar. Sim, tenho certeza absoluta. Sendo ou não Valentino, ela quer que ele seja encontrado e prometeu colaborar de todas as maneiras possíveis. Curtis balançou a cabeça para uma policial feminina apaisana. Pergunte para a senhora Armstrong quem tira as fotos da família. Faça como se estivesse conversando com ela. Quando todos estavam distraídos, Rondô olhou para Gavin Malloy e piscou um olho. O menino fez com a boca vai se foder. Rondô sorriu. Sargento! Griggs continuava incomodando. Com licença! Finalmente, Curtis virou para ele e rugiu. O que é, porra? Tem alguém procurando o senhor, gaguejou ele. E a senhorita Gibson também. Alguém? Alguém quem? Griggs apontou por cima das divisórias dos cubículos. Curtis e Paris seguiram para o policial pelo labirinto de salinhas minúsculas até a porta dupla da entrada, onde 2 patrulheiros uniformizados seguravam um homem algemado entre eles. Marvin! Exclamou Paris. Continua.